Graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos refletir a palavra de Deus. Vamos continuar a série que nós temos observado aos domingos em que eu exponho a palavra de Deus aqui para os irmãos. Nós temos iniciado uma caminhada de exposição das epístolas pastorais, as cartas que Paulo escreve aos seus jovens companheiros de ministério, onde eles pastorearão algumas igrejas ali, formarão líderes. Eles têm que ser testemunhos para outros daqui que Paulo foi para eles. E eles têm uma função muito primordial, que é preservar e proteger a igreja do Senhor e levantar outros para que façam a mesma coisa, proteger e preservar a igreja do Senhor. Nós temos observado que eles exercerão essa vocação, essa função, esse ofício, num local muito específico, onde ali é reconhecida a autoridade deles e como eles são tesouros de Deus para um grupo de pessoas que se identificam como igreja. Fora desse grupo, eles não têm qualquer nível de autoridade, qualquer preeminência nenhuma. Mas nesse grupo específico, onde Deus os coloca para pastorear, eles são reconhecidos com autoridade. E aí, então, eles são tidos como instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. É esse caminho que nós temos trafegado até aqui. Nós temos observado, e nós chegamos aqui num ponto muito primordial das epístolas pastorais, onde é exposto o perfil de forma mais detalhada. É óbvio que tudo aquilo que nós vimos até aqui, nós observamos através de exortações, desafios, palavras animadoras que são direcionadas a Timóteo. Nós observamos em alguma medida qual é o papel do oficial, qual é o papel do pastor, qual é o papel do presbítero, mas agora, de uma forma bem mais específica, Paulo aborda isso. Então, Paulo se detém aqui para abordar isso de forma bem mais específica. Nós vimos em alguns outros momentos, nós veremos em alguns momentos posteriores aqui, naquilo que Timóteo precisa tratar, nós veremos então qual é a função dele, qual é a responsabilidade dele. Nós vimos isso especificamente no início do capítulo 1, a partir do versículo 3, o propósito para o qual Paulo envia Timóteo. Então, nesse ofício, no exercício desse ofício, no desempenhar dessa função, nós vemos nisso o dever, a responsabilidade, a obrigação que está embutida na vocação de um oficial. Então, para eu não ficar apontando especificamente o ofício do diaconato, do presbiterato, eu me refiro apenas como oficial. E aí, à medida que nós expomos aqui esse capítulo, nós vamos ver aqui, faz referência a cada um deles, né? Aqui no capítulo 3, Paulo continua a discussão, a mesma temática da discussão anterior, onde Paulo observa a relação das mulheres e a liderança da igreja. Agora, embora ele continue desenvolvendo a mesma temática sobre a liderança da igreja, ele se detém mais especificamente, com maior ênfase, aqueles a quem o Senhor destinou a liderança da igreja, que são os homens. No entanto, irmãos, Paulo ele não aponta simplesmente a Timóteo que a liderança da igreja deve ser exercida por homens. Isso já ficou subentendido no final do capítulo 2. Se as mulheres não deveriam assumir a liderança, não deveriam assumir a autoridade de homens na direção do culto e na liderança da igreja, então isso ficou subentendido que essa liderança era para ser exercida por homens. Mas Paulo ele não se detém a isso, ele não é muito simplista, reducionista aqui em apontar que a liderança deveria ser exercida por homens. E isso categoriza um grupo de homens específicos e identificáveis também. E aqui está a parte interessante do capítulo 3. Essa dinâmica e essa forma como Paulo expõe. Ser homem não é suficiente, esse é o ponto de Paulo. Se as mulheres não podem exercer a autoridade que é destinada aos homens, então, se Paulo parasse por aí, obviamente,
Sem fazer a descrição que ele começa no capítulo 3, nossa reflexão seria que o simples fato de ser homem significa, então, que deve ser exercida a liderança. Mas essa não é a questão. Ser homem não é suficiente para exercer a liderança da igreja. Então, Paulo descreve aqui o rigor em detalhes e quais homens o Senhor da igreja destinou para liderar a sua casa, a expressão visível do seu reino. E como nós observamos esse destaque aqui que Paulo faz? Quando Paulo destaca clara e objetivamente que as mulheres não devem exercer autoridades de homem, os irmãos veem aí no capítulo 2, vamos observar o versículo 11 e o versículo 12, Paulo deixa isso muito claro, muito evidente. Ali, permanecer em silêncio, ficar silêncio, é um exercício de submissão e não desejar a autoridade que é direcionada aos homens. Então, Paulo é muito claro aqui, é muito objetivo. Então, dessa forma, obviamente, isso é reservado aos homens. Essa é a conclusão que nós chegamos de forma muito simples. Contudo, esses homens devem ser primeiramente nomeados por Deus. E somente depois disso, de identificarmos que esses homens foram nomeados por Deus, a igreja então os nomeia para exercer a liderança. Então Deus marca esses homens. Deus dota esses homens com dons específicos para o exercício da liderança. O entendimento muito errado disso faz com que nós criemos hierarquizações dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor. O ponto aqui não é hierarquizar aqueles que são mais valorosos e menos valorosos, aqueles que têm mais dignidade e menos dignidade. O ponto não é essa. Essa não é a questão. O ponto é entender o dom que Deus deu para que aquele dom não seja subutilizado, não sendo exercido. Essa é a grande questão. Se Deus dotou homens com dons específicos para edificar o rebanho de forma específica, de tal forma que, se esse dom não for exercido, o rebanho não será edificado, portanto, se ficará deficiente, então a igreja tem a obrigação de observar esses homens, de observar esses dons e fornecer todos os meios para o desenvolvimento desses dons e, posteriormente, o exercício desses dons. Então, o processo simples é a identificação, favorecê-los com meios para que esses dons sejam desenvolvidos e, então, reconhecimento. Esse é o passo comum. Então, a responsabilidade da igreja aqui é edificar, reconhecer e submeter. Edificar, reconhecer e submeter. E aqui está a beleza da igreja congregacional, da igreja batista, em que nós reconhecemos, nós identificamos, nós reconhecemos e nós separamos esses homens para então nos submetermos a ele. Por isso que esse exercício de submissão e reconhecimento de autoridade acontece automaticamente, ou deveria acontecer automaticamente, quando nós observamos esse processo aqui. Então, observe o esboço de Paulo aqui no capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos a descrição do caráter e habilidade dos presbíteros, dos pastores. Do versículo 8 ao versículo 13, nós observamos o caráter e a habilidade dos diáconos e também das esposas aí dos oficiais, e a visão correta que a igreja e os oficiais devem ter a respeito da igreja, da casa de Deus, do versículo 14 ao versículo 16. É essa visão que foi completamente deteriorada. Foi completamente corrompida, completamente. É essa visão que precisa ser restabelecida. Então, no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 7, Paulo ele inicia e termina, e aí a responsabilidade do caráter sobre a habilidade. O que sobressai aqui não é a habilidade, não é a capacidade, seja qual for. O que sobressai aqui é o caráter. É por isso que Paulo começa e termina esse bloco, do versículo 1 ao versículo 7, falando sobre reputação. Olha o versículo 1, ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja
irrepreensível. Ele está falando da reputação. Ele deve ser acima de qualquer reprovação. Olha como ele termina no versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Juan, fica calado aí, macho. Está fazendo muito barulho. Não é para ficar conversando, não. É para prestar atenção aqui em mim. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então, tudo aqui está relacionado à reputação. A forma como esses homens são vistos dentro da igreja, obviamente, mas especialmente dos de fora. Ele não deve ser passivo de repreensão, obviamente, dentro da igreja, isso é óbvio, mas especialmente dos de fora. Quando nós observamos essa irrepreensibilidade, nós só categorizamos para os de dentro. A nossa consideração é intra-igreja, dentro da igreja. Mas o ponto aqui não é somente isso. Ninguém de fora deve apontar o dedo para ele, pegar no seu braço e apontar falhas no seu caráter, no seu testemunho. Ninguém. Por quê? Porque o que está em jogo é o testemunho da igreja. É o testemunho do evangelho. É o testemunho da noiva. Então, a reputação aqui é o ponto de destaque. Isso é ainda mais importante quando nós lembramos aqui do contexto da igreja de Éfeso. Então, a igreja, ela não preservou a sua reputação. As mulheres estavam se comportando de uma forma completamente inadequada, tanto no que diz respeito à sua modéstia, quanto à sua percepção de sexualidade, quanto à sua submissão a todo instante, desejando subverter a liderança dos homens, a posição dos homens, querendo proeminência ali. Os falsos mestres, ainda mais, eles intensificaram de forma ainda mais contundente a falta de prestígio que aquela igreja tinha perante a sociedade, quando eles ensinavam e pastoreavam observando o lucro e buscavam exercer influência ou em viúvas para ganhar o coração delas e se aproveitar delas. E isso fez com que a igreja fosse mal vista pela sociedade. Então, dessa forma, o testemunho de integridade da igreja simplesmente não existia. A igreja nem observou na sua conduta pessoal particular em cada ovelha, como também não observou nos seus líderes, e não havia, de forma alguma, nenhum nível de pastoreio, nenhum nível de supervisão de uns com os outros, e muito menos essa realidade que nós vimos hoje pela manhã, a necessidade de confirmação. O ponto, então, se esse era o testemunho da igreja, características que nós vemos com muita facilidade no nosso meio também, como? Essa é a pergunta. Como o testemunho de Cristo, o testemunho do Evangelho poderia avançar se o seu instrumento para esse avanço era justamente a causa de tropeço? A igreja simplesmente não estava servindo de luz. A igreja simplesmente não estava servindo de sal. Por quê? Porque os membros que a constituem não eram sal, não eram luz. Estavam preocupados com seu próprio umbigo, com sua própria honra, com a sua própria dignidade. Os mestres que deveriam ali cercear a liberdade pecaminosa daquelas ovelhas estavam justamente fomentando essa pecaminosidade, abusando de viúvas, pastoreando ou ensinando por dinheiro, levando mulheres que tinham maior proeminência na sociedade a requerer posições de liderança, criando uma vida divorciada do evangelho e da sociedade comum, onde elas poderiam viver na sociedade de uma forma e dentro da igreja poderiam viver de tal forma, mas é impossível fazer essa divisão, tanto é que o mundanismo entrou dentro da igreja e não havia mais diferenciação da igreja e do mundo. Então, diante disso, o que Timóteo precisa fazer é ter certeza de que seus líderes estarão acima de qualquer reprovação. Ele deveria levantar homens onde ninguém poderia apontar para eles e acusá-los. Ninguém. Esses homens deveriam estar acima de qualquer reprovação. Se os irmãos prestarem atenção, qual é o ponto gritante? A igreja não estava nem aí para isso. Qual era o trabalho de Timóteo? Mostrar como essa perspectiva de liderança era problemática para a igreja.
era pecaminosa para a igreja. Timóteo aponta honras, dignidade, virtudes de caráter em que a igreja não estava nem aí para considerá-las como tesouro, como dignas de honra, nem aí, de forma alguma. E Timóteo tinha a responsabilidade, então, de fazer com que os olhos da igreja, os olhos daqueles membros se voltassem para isso. Qual é a dificuldade disso? Qual é a grande dificuldade disso, irmãos? Isso significa que os irmãos iriam entender que iria iniciar um trabalho de mortificação da carne. Trabalho esse que era completamente inexistente já, desde a fundação até aqui. Nós não sabemos em que momento houve a corrupção dessa igreja, mas eles deveriam escolher limar uns aos outros, lapidar uns aos outros, sentir a dor da gestação da piedade, da santificação, abrir mão dos seus interesses pecaminosos que já haviam criado inúmeras raízes. Eles deveriam escolher o desconforto, a luta, a briga, o combate. Não é fácil escolher isso. Eles deveriam escolher noites em claro, a agonia de viver para Cristo. Essa é a intensidade do trabalho de Timóteo aqui e daqueles que estavam escondidos ali, porque haviam aqueles que estavam escondidos, mas que Deus havia marcado. Mas a forma como aquela igreja vivia os deixava tímidos e receosos de expressar a sua vocação, de expressar a sua aspiração pelo ministério. O que nós vemos através da pena de Paulo aqui é uma lista de virtudes que deveria ser encontrada que a igreja deveria reconhecer em seu meio. São atributos de caráter e habilidades também, ou habilidade. As listas de virtudes naquela sociedade eram muito comuns, muito comuns. Até mesmo no Novo Testamento nós encontramos várias dessas listas que nós podemos categorizar como listas de virtude. Por exemplo, a própria introdução do Sermão da Montanha, que nós conhecemos como bem-aventuranças, é uma dessas listas de virtudes, não é? Onde o Senhor Jesus Cristo ensina ali. No entanto, se os irmãos observarem bem, os irmãos perceberão que assim como a lista que Paulo coloca aqui para os oficiais, como a própria lista que o Senhor Jesus menciona ali aos pés da montanha, para os discípulos, essas listas apontam para particularidades de caráter e não para habilidades, embora a habilidade seja necessária. Mas a habilidade não sobrepõe a integridade de caráter. Por que eu estou realçando isso? Por que eu estou fazendo isso? E é importante entender, porque até mesmo na sociedade secular, fora a comunidade cristã, essas listas de virtudes existiam e realçavam justamente o caráter, os atributos de caráter e não as habilidades. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós reconhecemos com muita facilidade, nós atribuímos a autoridade àqueles que são eloquentes, àqueles que têm profundo conhecimento teológico, àqueles que têm mais visibilidade, àqueles que se portam com altivez, com superioridade. Nós facilmente reconhecemos como autoridades sem testar, sem provar o seu caráter. Nós não sabemos quem são de fato. Nós não sabemos como eles lidam com a sua esposa, com os seus filhos, com aqueles que ele pastoreiam. Nós não sabemos, mas com muita facilidade nós nos dobramos e reverenciamos aqueles que têm habilidades destacadas. Essas habilidades, elas só são louváveis quando são sustentadas por um caráter ilibado, por um caráter irrepreensível. Caso contrário, essas habilidades... Lembra que Satanás argumentou com o Senhor Jesus Cristo
acerca das Sagradas Escrituras. E ele fez isso com muita eloquência. Ou você acha que ele abriu a Bíblia para apontar e ler um versículo? Ele tinha em sua mente essas referências. E ele fez isso com muita eloquência. E aqui, essa é justamente a armadilha da vocação para os que não foram vocacionados. Porque essa lista, ela destaca enfaticamente as responsabilidades e o rigor dos oficiais, do que antes destaca a responsabilidade e o rigor dos oficiais, do que os exalta como personalidades superiores aos demais. E é isso que nós vemos em muitas medidas. Aqueles que ambicionam um púlpito, aqueles que ambicionam o microfone, aqueles que ambicionam o título, a função, porque em alguma medida eles consideram que isso os coloca como superiores aos demais. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser reverenciados, eles querem que baixem a cabeça para eles, eles querem ser tidos como mestres, como senhores. Imagine o contexto aqui de Éfeso. Demonstrar aspiração significaria abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua comodidade e buscar derribar os falsos pastores, os falsos mestres que estavam ali. Significaria guerrear e morrer. Era completamente desvantajoso. Não tinha vantagem nenhuma aspirar ao episcopado aqui nesse ambiente. Não tinha vantagem alguma. Todo o glamour que a gente coloca hoje sobre personalidades evangélicas, pregadores, todo o glamour era completamente inexistente aqui. É por isso que Paulo faz questão de dizer que boa obra almeja, porque essa obra não estava sendo considerada boa. As pessoas estavam fugindo com medo do confronto aqui. É por isso que Paulo faz questão de destacar a excelência do ofício, a excelência da função. Ele não tira o rigor, porque a própria lista, além de destacar as responsabilidades, mostra o rigor da batalha. Ele não tem o privilégio do tropeço. Ele não tem o privilégio do erro. Ele não tem o privilégio do vacilo. É completamente diferente. E aqui está a armadilha daqueles que não foram vocacionados. Porque nesses não há perseverança. Nesses não há percepção de intensidade do combate para o pastoreio. Muitas vezes esses se escondem através do púlpito e lá ficam. Não tem tato com as ovelhas, não tem vida com as ovelhas, não tem cheiro de ovelhas. Não pastoreiam, se esconde através do púlpito, do glamour, da eloquência, da oratória, da pregação. E eles se contentam e assim funciona como uma nutrição para o seu ego, ter os olhos voltados para ele, porque todos estão me ouvindo, todos estão me escutando, todos estão prestando atenção em mim, todos. Mas isso não é o episcopado. Isso não é o oficialato. Isso não é o ministério. Isso qualquer um pode fazer, irmãos. Ímpios podem pregar eloquentemente. Esse não é o ministério. Muito, mas muito além do glamour. O glamour inexiste aqui. As pessoas estavam fugindo do episcopado, fugindo do ministério. Porque nitidamente significa lapidação. Abra aí Tiago capítulo 3. Então, qual era a percepção que esses deveriam ter? É óbvio que a excelente obra, mas também que é exigido deles abundantemente mais do que é exigido de todos os outros. E isso os colocam diante da parede, em temor, tremor, no exercício daquilo que eles expressaram como vocação. O contexto é muito parecido com o que havia lá nas comunidades a quem Tiago escreve esse sermão. Quando ele diz, meus irmãos, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que, cientes de que,
havemos de receber maior juízo, maiores responsabilidades. Nós fomos colocados. E maior juízo vem sobre nós. Por quê? Porque nós não somos responsáveis apenas por nossa vida. Não somos responsáveis apenas por nosso lar, mas pelo rebanho do Senhor. Nós somos responsáveis por instruir corações, por condicionar mentes, ou para o Senhor, ou para nós mesmos. Então, percebendo isso, e pode voltar para 1 Timóteo 3, percebendo isso, nós compreendemos que aqui Paulo não fornece a descrição da função, não é a descrição de cargo aqui do oficial, não é a descrição do ofício, daqueles que iriam assumir essa função, mas é a descrição de caráter. Aqui é o perfil do oficial, daqueles que deveriam ocupar esse ofício. E aí é importante observar algo aqui. Seria como se Paulo estivesse... Eu achei interessante quando eu refleti sobre essa ilustração aqui. É como se Paulo estivesse descrevendo um molde, uma forma. E apenas aqueles que se encaixam nessa forma, nesse molde, são adequados para o exercício do ofício. Apenas esse. A igreja tem que ter o quê? Esse molde. Muito bem definido, muito bem claro. Aqueles que tentam, mas não se encaixam, esses não são reconhecidos pela igreja. Aqueles que tentam e se encaixam, então esses a igreja identifica, reconhece, submete a eles. Então, por perceber que nitidamente essa é a porção central, que vai ser repetida em Tito, capítulo 1, essa é a porção central das epístolas pastorais, nós vamos nos deter nesse capítulo aqui em alguns sermões, talvez 4 sermões, ou 3 ou 4 sermões nesse capítulo 3, né? Talvez 3 nessa porção até o versículo 13 e finalizaremos do versículo 14 ao versículo 16 com a perspectiva correta que as ovelhas, mas especialmente os oficiais, devem ter da igreja como a casa de Deus. Então, no tema da nossa reflexão, os irmãos viram o perfil dos oficiais, aqui falando sobre pastores e presbítero, que vai do versículo 1 ao versículo 7. Então, irmãos, como nós já lemos texto, vamos prosseguir aqui. É inquestionável que essa porção seja a central das epístolas pastorais. O que nós vamos ver nos deveres e nas exortações de Paulo é justamente a atribuição de homens por ter esse perfil. Se eles são assim, essas palavras serão recebidas com rigor. Esse é o tipo de caráter que torna o oficial indesculpável por omissão. Ele sabe que o significado da sua existência é resumida na função que ele ocupa na casa de Deus. Ele sabe que ele cumprirá adequadamente o seu papel como sal e luz, exercendo a sua vocação entre os irmãos, no rebanho do Senhor. É nisso que ele encontra significado, é nisso que ele encontra realização. E nisso ele busca fortalecer a sua convicção. E talvez uma palavra que descreva muito o que significa essa aspiração é justamente essa, convicção. Eu vou repeti-la algumas vezes aqui. Então, tudo que está em volta dessa porção aqui, tudo, seja o que vem antes, seja o que vem depois, tudo orbita em torno dessa verdade aqui. Por que aqueles homens não conseguiram fazer aquilo que Timóteo é encarregado de fazer? Porque esses homens não foram atribuídos por Deus com esses atributos. Aqui são atributos que o Senhor coloca para serem exibidos e para fortalecer aqueles nessa função. De uma forma negativa ou positiva, nós vamos ver aqui esses atributos sendo estabelecidos. Seja negativa por quê? Porque é exposto aquilo que os adversários não têm. Então, de forma negativa. E é requerido daqueles que Timóteo iria impor as mãos junto com a igreja e do próprio Timóteo. Por isso,
positivo. Por exemplo, a igreja de Éfeso só estava naquela situação porque seus oficiais não estavam se encaixando nesse molde. Se os oficiais estivessem encaixando nesse molde, mas afinal das contas, nem a igreja tinha esse molde. A igreja não sabia que molde era esse. A igreja não estava nem preocupada com essa realidade. Mas se esse molde existisse ali, porque fora perdido, quando a igreja foi plantada por Paulo, esse molde existia, é tanto que ele constitui ali presbíteros. Se a igreja tivesse de posse desse molde, então a igreja não estaria nessa situação, mas houve um tempo em que a igreja abriu mão desse molde e o esqueceu de uma vez por todas. Porque Paulo constituiu ali presbíteros, líderes, Paulo constituiu. Mas houve um tempo, talvez por desconforto, talvez por politicagem, talvez por inclinação para o carisma. De alguma forma, a igreja abriu mão desse molde. E a igreja, quando ela abriu mão desse molde, ela então foi relegada à desgraça, à miséria. E estava aqui em plena corrupção. Então, as igrejas, por exemplo, de Creta, em que Tito é encarregado de constituir presbíteros, deveriam corresponder especificamente a um molde. Uma lista bem similar como nós encontramos aqui. Então, isso quer dizer que a saúde e fidelidade da igreja reside justamente na saúde e fidelidade dos seus oficiais. Se a igreja não tem oficiais fiéis, a igreja não será fiel. Se a igreja não tem oficiais saudáveis biblicamente, a igreja não será saudável. Porque os oficiais são justamente o seu instrumento, um instrumento divino de proteção, de preservação, de nutrição. Se as igrejas não têm oficiais com essa característica, então ela está assinando a sua sentença de morte. Então, quando nós escolhemos facilidades, quando escolhemos politicagens, quando nós escolhemos atalhos, nós estamos relegando a igreja à miséria e ao juízo de Deus. E boa parte desse juízo começa aqui. Como? Não sendo pastoreados. Não tendo os nossos desejos pecaminosos cerceados. Não tendo os nossos casamentos, as nossas famílias sendo conduzidas pelo aconselhamento fiel da palavra de Deus, pelo discipulado fiel, à glória de Deus. Então, parte desse juízo nós já experimentamos aqui, como? Não sendo instrumento de glória tanto quanto nós deveríamos ser. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos instrumentos de exaltação do Senhor. Aqueles que devem nos pastorear são justamente aqueles que têm essa verdade, esse propósito muito arraigado diante dos seus olhos. Ou vocês glorificarão a Deus ou morrerão tentando. Tem que ter isso muito claro. Onde eles não se dobram diante das nossas vontades, diante das nossas imposições, diante das nossas agressões, diante das nossas obstinações, eles não se dobram, porque eles prestam contas com o Senhor da igreja. Nós precisamos de líderes assim, e nós precisamos identificá-los no nosso meio, porque Deus os colocou, porque sem eles nós perecemos, sem eles nós morremos. Nós não escolhemos líderes por constrangimento. Porque, um líder ele tem que ter a disposição de constranger mais do que é constrangido. Porque sempre tem ovelhas audaciosas, constrangedoras e sem noção. Então, se o oficial ele não entende que haverá momentos em que ele deverá escolher o desconforto do constrangimento e não a omissão, ele tem que ser isso muito claro. Porque, caso contrário, nós imporemos as nossas mãos por constrangimento. Não, porque foi feito todo o rito aqui, né? Foi enviado para o seminário, e ele pregou algumas vezes, nós não conseguimos dizer não, e ele é tão carismático, nem por constrangimento, nem por carisma. Então nós fomos aí, vai que Deus abençoa, vai que Deus conduz, e nós simplesmente impomos as nossas mãos. Nós não reconhecemos, muito menos por influência ou popularidade.
Não é porque estão impondo sobre nós, seja de uma família muito influente dentro da igreja, seja por qualquer tipo de eloquência, poder de influência que ele tem, nós não reconhecemos por isso. Nós escolhemos oficiais por identificar neles vocação. Então nós precisamos também conhecer o perfil. Nós precisamos conhecer o molde. Porque nós vamos tentando. Por exemplo, nessa igreja, o celeiro ministerial é uma dessas tentativas. Nós temos um molde. Nós estamos tentando encaixar. E isso leva tempo, precisa de maturação. Nós precisamos caminhar juntos. Comer 1 quilo de sal, né? Juntos, nós precisamos. Nós precisamos ver como ele lida com a pressão, por isso nós temos que pressioná-los. Nós precisamos ver como eles se submetem, porque eles exigirão submissão. Então nós precisamos saber como eles são liderados, porque eles liderarão. E como eles liderarão adequadamente se eles não sabem ser liderados? Nós precisamos ver como eles lidam com o contraditório. Nós precisamos ver como eles lidam com aquele crente vacilante, aquele crente que gosta de constranger, aquele crente que é sem noção, mas é crente. Nós precisamos colocar problematizações diante dele para saber como ele lida, como ele busca soluções. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos testar o seu caráter, se é temperado com o tempero de Deus. Nós precisamos disso. Então, eu quero dar uma nota especial às esposas dos vocacionados aqui. Vocação significa sacrifício e renúncia. Para o homem, para a mulher e para os filhos. Isso é a vocação. Nada será o mesmo quando Deus despertar o interior de um homem, o seu coração para a paixão da vocação, para se gastá-lo pela noiva. Nada será o mesmo. Tudo mudará. Não por acaso, por causa dessa característica, a perseverança é uma das evidências mais gritantes da vocação. Aquele que foi vocacionado, aqui a importância da aspiração, aquele que foi vocacionado, ele identifica isso com a profunda convicção do seu chamado, de como ele glorificará a Deus. E entendendo isso, ele perseverará, porque ele sabe que foi para isso que ele foi feito. Foi para isso que ele foi chamado por Deus. E isso não quer dizer que as esposas... Isso quer dizer que as esposas precisarão dividir o seu marido com a noiva de Cristo. E as esposas dos vocacionados precisam entender isso muito, mas muito bem. Porque a intensidade pode diminuir em alguns momentos. Mas a vida toda é intensa. Toda. A vida toda é intensa. A intensidade pode diminuir uma semana, alguns dias. A intensidade pode diminuir um pouquinho nas férias. Mas a vida é marcada por intensidade e muitas vezes a ausência do seu cônjuge no seu lar. Não por acaso essas mulheres também são marcadas. São dotadas por Deus de forma especial também. Elas também exercerão perseverança. Elas também precisam ser cuidadas pela igreja. Porque é a saúde do lar do oficial, é a saúde da esposa do oficial que determinará o ministério do oficial ou não. Isso porque se elas não forem suporte e motivação, simplesmente em muitos momentos isso não existirá na vida do oficial. Simplesmente. Inúmeras vezes, o único suporte e motivação que um oficial da igreja tem é o seu cônjuge. Inúmeras vezes. Então a vocação também atinge ela. Deus também adota, Deus também a separa. A igreja também precisa cuidar de tal forma que o homem ele pode exibir todas as características, seja habilidade ou seja de caráter, todas as características desse perfil.
Mas se a esposa também não exibi-las, a igreja tem que entender que aquele homem não se encaixa nesse molde. Simples assim. Nós podemos nos entristecer porque essa mulher não era o que deveria ser. Nós podemos ficar tristes porque aquele homem ia edificar com tanto rigor, de forma tão maravilhosa a igreja, com os dons que nitidamente o Senhor deu. Mas se nós não identificamos isso nela, esse casal ou esse homem simplesmente não se encaixa nesse molde. Simples assim. Então, o senso de sacrifício tem que fazer parte do homem e da mulher, porque ela será tremendamente sacrificada. Muitas vezes o homem está no calor do ministério, no prazer do sacrifício, na alegria de dormir tarde, de acordar cedo, de ficar sem sono, de estudar a palavra, de fazer reuniões, de fazer aconselhamento, e a esposa está simplesmente em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando da casa, sem todo esse ânimo, sem toda essa atividade, sem toda essa correria. E ainda assim com a ausência do esposo, ainda assim com a ausência do marido. E inúmeras vezes eles precisam se deparar com a escassez financeira também, para levar a vida, mesmo se gastando mais do que qualquer outro profissional se gasta. Mesmo dedicando uma carga horária mais do que qualquer outro profissional dedica. Mesmo assim, eles têm que lutar para não defender a própria causa, inúmeras vezes. Então, irmãs, é inevitável que as esposas também sejam identificadas como marcadas, como dotadas por vocações especiais. Eu conheço inúmeros pastores que abriram mão do ministério, professores de seminário, com seus mestrados, com seus doutorados, inúmeros, que não exercem mais o ministério, porque a sua esposa não suporta mais, porque a sua esposa não aguenta mais. Eu conheço inúmeros pastores que as esposas estão até hoje sendo tratadas com depressão, até hoje, pelo peso da vocação. A vocação não atinge só o homem, a vocação atinge aquele que é uma só carne com ele, a esposa também. Quais são as evidências? Mas a gente vai ver isso mais tarde. Outro dia, né? Quais são as evidências da vocação de um oficial da igreja? Primeiro, e são os 3 pontos que nós trataremos, né? Aspiração, capacitação e caráter. Aspiração, capacitação e caráter. Então, um anseio específico é a aspiração, uma habilidade específica é a capacitação e o caráter específico. Tudo específico aqui. Então, hoje nós vamos refletir apenas no primeiro ponto, a aspiração. Observe aí o versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, essa sentença onde Paulo inicia o versículo 1 é uma expressão de solenidade, é uma expressão solene da afirmação que seguirá. A ideia é de que essa palavra é digna de confiança. Ela já foi dita anteriormente, mas acima. Então, depois disso, fica bastante interessante porque Paulo procura criar um cenário, né? Um cenário não somente possível, isso é realçado pelo si que ele coloca aí. Esse si, essa condição, tem a intenção de nos fazer criar uma imagem na nossa mente, criar uma possibilidade na nossa mente, mas essa possibilidade não somente era possível, como era real. Essa é a realidade que nós devemos ter quando nós consideramos a identificação de oficiais ou quando nós consideramos a vocação. Então, Paulo não somente tenta instruir a Timóteo, porque ele mesmo experimentou isso, mas ele tenta instruir a igreja quanto a esse molde, quanto a essas características. Então, quando ele diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, excelente trabalho, excelente dever, excelente tarefa, almeja. Então, observe aqui essa condicionalidade. O se
de Paulo. O Paulo está nos levando à consideração aqui. Paulo está como que ativando a nossa mente para entrar com ele no discurso. Considere a seguinte realidade, pense no seguinte cenário. Então, nós vamos refletir tanto no aspecto negativo dessa aspiração, porque haviam pessoas ali que estavam aspirando, que não deveriam, e nós vamos refletir no aspecto positivo dessa aspiração. Porque havia pessoas ali que deveriam aspirar, mas não estavam aspirando. Então, é como se Paulo estivesse pedindo para que fosse colocado em perspectiva aqui, ou na perspectiva correta, a aspiração, o anseio pela liderança da igreja. Seja de quem for, para então analisá-lo. Imagine se alguém aspira o episcopado. A aspiração é extraordinária. A aspiração é boa, mas não é suficiente. Mas é fundamental. Ora, se a aspiração é fundamental, ela funciona como um jato propulsor, o instrumento de motivação, de convicção para o exercício. Porque é justamente essa aspiração que o fará perseverar. É esse ardor no coração. É essa paixão no peito. É esse fogo que não se apaga. Mas considere o contexto aqui, irmãos. Mais uma vez, até aqui, Paulo expôs várias vezes a inadequação daqueles, ou da aspiração dos falsos mestres. Olha o versículo 1, o capítulo 1, versículo 7. Paulo fala dessa aspiração. Então, havia essa aspiração, mas não dos homens que deveriam aspirar. Então, esses falsos mestres, pretendendo, desejando passar por mestres da lei, mas não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, isso quer dizer que a aspiração existia. A aspiração não era o problema. A aspiração existia ali, mas ela existia por parte de pessoas erradas. Aqueles que não preenchiam partes essenciais do restante da formulação, ou da fórmula aqui. Existia uma fórmula aqui a ser observada. A aspiração é o primeiro ponto, é fundamental. A aspiração é esse caráter motivador, é um impulso, é o jato propulsor, é aquilo que motiva, é aquilo que reforça, que fortalece a convicção. Por outro lado, observe o quanto Paulo exige de Timóteo aqui. Timóteo estava encarregado de mudar a perspectiva de muitos daquela igreja ali a respeito do ofício. Naquela realidade, seria muito natural considerar que assumir ou aspirar ou desejar tal função seria uma loucura, seria completamente desvantajoso, seria como comprar briga com aqueles que viam no ministério uma fonte de lucro, uma fonte de notoriedade. Não por convicção, não por devoção, não por piedade. Então, Paulo, ele corrige essa possível consideração. Ele corrige esse anseio. Porque imagina aquela situação onde os falsos mestres não eram modelos, os mestres ali não eram imitáveis, os líderes ali não serviam de instrumento de imitação para que eles pudessem parecer com Cristo. Então, por que eles iam aspirar à liderança? Por que eles iriam aspirar à supervisão? É isso que significa aqui episcopado. Por que eles iriam aspirar tal função, tal ofício, se aqueles que estavam exercendo não eram instrumentos de imitação do Senhor? Então, imagine também que a oposição enfrentada naquela igreja, que causou várias e várias divisões, como nós vimos, destacados em algum momento, eles fomentavam ainda mais a discórdia, eles fomentavam ainda mais a intriga e não fomentava a harmonia e a unidade. Então, aspirar significa confronto, significa desconforto. É por isso que Paulo, por exemplo, olha o capítulo 5, o versículo 17, Paulo, mostrando de outra forma aqui, ele destaca aqui a notoriedade que deve ser recebida por parte daqueles que almejam o episcopado. Capítulo 5, versículo 17.
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dinheiro aqui é um instrumento muito delicado, porque os falsos mestres estavam assumindo essa posição justamente por causa do recurso. Então, aqueles que tinham o caráter provado, aqueles que eram temperados pela palavra e se dedicavam na palavra pela igreja, esses sim deveriam ser merecedores. Não aqueles, mas esses deveriam ser merecedores. O ponto é que os que nitidamente estavam aspirando não eram qualificados, e os que eram qualificados temiam aspirar. Então, o grande problema aqui é a igreja. A igreja, ela não trabalhava para desenvolver justamente o recurso que iria lhe dar vida, proteção, saúde e fidelidade. Esse era o grande problema. E acabava sendo um círculo vicioso, porque se ela não tivesse esse instrumento, ela nunca iria se aperceber que precisava de homens apontados por Deus, marcados por Deus de forma muito especial para comunicar vida a eles, para serem veículo de transmissão de vida, de piedade de Deus e sua igreja. E acaba sendo um círculo vicioso. Então vamos refletir agora no aspecto positivo, né? Quando ele diz, se alguém aspira, o termo aqui é extremamente forte. Muitas vezes, por ser extremamente forte, por nós vivermos numa realidade caída, muitas vezes esse termo aqui ele assume um aspecto negativo. Ele diz respeito à paixão, a um impulso, ao anseio, ao fogo. Então ele destaca essa ansiedade. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 27, esse mesmo termo, um termo cognato a esse, ele é usado para apontar o impulso sexual. A paixão lasciva, esse fogo que deve ser apagado, contra o qual deve ser lutado, essa paixão que quer dominar e precisa ser mortificado. Aqui mesmo, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo faz referência, usando um termo, esse termo, para falar, por exemplo, da cobiça, da avareza, da ânsia pelo dinheiro. Lembra que a avareza, essa cobiça, essa ânsia pelo dinheiro é identificada como idolatria, é aquilo pelo qual e para o qual eu vivo, é aquilo que me impulsiona. Ele está dizendo, essa palavra que ele usa para falar da vocação. Existe um aspecto positivo fora desse em que é usado esse termo, que é Hebreus capítulo 11, versículo 16, onde o termo assume essa forma para expressar o profundo anseio que os santos têm pelo lar celestial. Nós vivemos motivados por essa paixão do porvir. Nós somos impulsionados, compelidos, o nosso coração queima, arde pelo lar por vir. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a mesma aspiração que um oficial precisa ter. Embora não seja suficiente, irmãos. Isso não é suficiente, mas é fundamental. Esse é o primeiro passo aqui. O termo ele descreve uma busca ambiciosa. Entenda, essa busca ambiciosa, esse anseio, ele precisa de instrumentos de nivelamento. Por quê? Porque, caso contrário, ele vai buscar atalhos. Ele vai desejar derrubar líderes, buscar conquista pelo carisma. Ele vai desejar motivar, influenciar pessoas poderosas para que o tenham também como um possível vocacionado. Às vezes é uma pessoa preguiçosa. Às vezes é uma pessoa que considera que oficiais que vivem integralmente para a igreja não trabalham. Às vezes pessoas que entendem que ovelhas são burras, tolas e podem levá-las de qualquer forma. Eles podem passar o dia em casa, eles podem conduzir a sua agenda, o seu horário e não viver trancado no escritório e não viver batendo ponto.
Alguns consideram assim. E nós conhecemos muitas realidades como essa. Alguns consideram, de fato. Então, essa característica ambiciosa, embora seja um termo negativo, né? Ela mostra essa intensidade. Por isso o caráter é o sustentáculo dessa ambição. Por isso o caráter é o fundamento para essa aspiração. Porque ele entende que Deus o colocará lá, se assim for do seu desejo. Existem alguns recursos que nós podemos utilizar para isso. Um dos recursos daqueles que entendem a vocação é de, em silêncio, esperar pela identificação e reconhecimento da igreja. Observando as oportunidades de serviço, mas ter muito claro no meu coração. Muito claro. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu já falei para os irmãos, eu tive algumas oportunidades de pastorear em outras igrejas, inclusive com colegas de seminário, com professores. Mas eu defini de forma muito clara, muito específica, quando estava do meio por fim para o seminário. Eu só iria pastorear uma igreja se a minha igreja me enviasse. De tal forma que 3 oportunidades apareceram e eu nunca aceitei. Em alguns momentos imaginei considerá-las, mas existia muito firmado isso no meu coração. Tinha pouquíssimas oportunidades de pregar. Às vezes eu pregava um sermão a cada 6 meses. Tinha colegas com bem maior notoriedade do que eu, tendo espaço para pregar, para discipular, para exercer aquilo que um pastor deveria exercer. E na minha mente, eu que estava sendo preparado para aquilo, eu deveria ser colocado em tais funções, tais posições, e elas simplesmente não chegavam até a mim. Mas eu simplesmente descansei e guardei meu coração no fato de que, se o Senhor tiver me separado para isso, e se essa for a minha realização vocacional para a glória dele, ninguém poderá fechar a porta. Ninguém. Podem tentar de todas as formas, mas ninguém fechará a porta. Mas eu não buscarei atalho algum. Nenhum. Aquele que sente-se vocacionado, por ser essa ambição flamejante, essa é a aspiração, ele precisa guardar o seu coração. Porque aqueles que não guardam seu coração olham para personalidades da internet e pensam que a vida na igreja local é o glamour que nós vemos na rede social. Não é. Eu vi muitos se perdendo assim. Muitos, irmãos. Na minha turma de seminário tinha 25 ou 26 alunos. Terminou com 4. E eu vi ao longo do caminho esses sendo perdidos. Ao longo do caminho. Muitos se desviaram. O que determina se esse termo é positivo ou negativo? O contexto, né? É o contexto que vai mostrar se essa aspiração é positiva. Aqui é positivo, né? Como Hebreus 11. Então, o que esse termo descreve? Descreve aquilo que nos faz perseguir algo. Aquilo que inflama o nosso coração. Aquilo pelo qual vale a pena sacrificar. Se alguém aspira ao episcopado aqui é o ofício da supervisão. É isso que é o episcopado. Por isso que, se os irmãos observarem, se só tem uma capacidade aqui, que é a habilidade para ensinar, e se recebe maior notoriedade o caráter, pregação não é suficiente. Não é. Até mesmo a função aqui, o episcopado, até mesmo a função aqui, que é almejada, não diz respeito à pregação. Diz respeito à supervisão. Esse termo ele é traduzido, por exemplo, em Lucas 19, 1 de Pedro 2, como visitação. Como visita. Por exemplo, em Lucas fala da visitação de Cristo. É a ideia de assistir, de observar, de olhar, de estar próximo, de vigiar
Essa é a ideia. Por isso que o melhor termo para a tradução, para a gente pegar a essência do que quer dizer, seria então supervisão, porque descreve justamente a essência do ofício. É vigiar, é pastorear, é estar junto. É a visitação ali, e não simplesmente a pregação. Agora observe como Paulo qualifica esse tipo de aspiração, mostrando que esse anseio ele é extremamente gracioso, compassivo e abnegado. O problema, portanto, não está na aspiração, mas naqueles que aspiram e não têm as qualificações necessárias. Porque só aspirar não é suficiente, mas é fundamental. Observe novamente o contexto. Aquela igreja, assim como Paulo profetizou, estava enfrentando lobos vorazes, difamadores da igreja, cujo propósito era o amor ao dinheiro, a tirania, o senhorio sobre as viúvas. Desejar destituir esses homens de tal posição significaria, então, entrar em guerra, como eu observei. Então, parecia completamente desvantajoso. O que Paulo destaca aqui é justamente o oposto. Então, Paulo aponta a dignidade, a honra dessa vocação. Tudo iniciando pelo fortalecimento da aspiração, do anseio. Então ele diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, sim, desejem, sim, anseiem, sejam tomados pelo impulso de servir, pelo impulso de se gastar, pelo impulso de amar a igreja do Senhor e se entregar por ela. Aspirem, anseiem, foi isso que Deus colocou dentro de vocês, excelente obra, boa obra vocês almejam. E, novamente, irmãos, o único lugar onde essa construção é encontrada é aqui. Ele não é encontrado para falar de nenhuma outra função, de nenhuma outra profissão, de nenhum ofício. É aqui. É essa qualificação. A construção que é criada na nossa mente é aquela parecida na criação, em que Deus fazia e dizia que era bom, em que Deus fazia e dizia que era bom. É bom sacrificar-se. É bom se doar. É bom se gastar. Excelente obra almeja. Excelente obra. Então, quando ela aparece em outro lugar, por exemplo, em termos correlatos, ela aparece também para o desenvolvimento da piedade. Onde aparece no versículo 10, no capítulo 2, a ideia de que quem tem esse anseio colocado em seu coração entende que a sua vida é para se gastar pela obra e pelas ovelhas. Se nós considerarmos mais uma vez o contexto, eu estou destacando isso várias vezes, isso causa temor. É aquilo do qual eu não posso fugir. Acho que foi Spurgeon que disse. Se você pode fazer qualquer outra coisa, além do ministério, faça. Agora, se você entende que a única coisa que você pode fazer na vida é o ministério, então ele é seu. Aquele que aspira o episcopado, ele é colocado na parede pelo próprio Deus e entende que o sentido da sua vida, o significado da sua vida é se gastar. E é isso que lhe dá convicção para o ministério pastoral. E essa convicção alcança o seu cônjuge também, né? E o quanto isso exige da igreja, irmãos? O quanto isso exige da igreja? A igreja tem o dever, para a gente concluir, a igreja tem o dever de fomentar um ambiente onde floresçam oficiais, líderes, onde jovens entendam que excelente obra almeja. Homens que veem a dignidade do ofício da igreja, de se gastar pela igreja, de ser lapidado pela igreja. Jovens que anseiam se casar com homens que tenham essa dignidade, essa vocação, que anseiam por essa excelente obra. Talvez nós deveríamos fazer com que os nossos
pais ou os nossos jovens ambicionassem menos ganhar as profissões do mundo. Nós deveríamos, talvez, diminuir um pouquinho essa intensidade. E talvez nos nossos cultos domésticos, nos nossos devocionais, nós deveríamos lembrar os nossos filhos que aqueles que almejam o episcopado são responsáveis por conduzir vidas para a eternidade e não simplesmente criar estruturas aqui. Talvez nós deveríamos lembrar as nossas jovens disso. Talvez nós estamos esquecendo demais disso, irmãos. Muito, muito mais. Parece que o sacrificar-se por Cristo ou pela igreja do Senhor não é tão honroso assim, mas parece que o conforto e o consumismo têm tirado o brilho do ministério pastoral. Que nós possamos desenvolver essa perspectiva no nosso meio. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, damos graças ao Senhor, Pai. Graças ao Senhor pela Tua palavra que nos instrui, que nos alerta, que nos anima para a maravilhosa obra do Evangelho, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa igreja para que nós possamos identificar homens que o Senhor levantou para o santo ministério do Senhor, meu Pai. Que nós possamos honrar esses homens, que nós possamos nos submeter a esses homens, ó Pai. Que muito mais do que o status e o glamour que esse mundo emprega nas várias profissões, as nossas jovens também anseiem por se casar com homens dignos de honra como esses. Abençoa os jovens, em nome de Jesus. Amém.